Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 23 de 4 de 2024, pelo horário de Brasília, às 20 horas e 50 minutos, começa a semana da lua cheia no signo de Escorpião. Lua cheia fazendo oposição ao Sol em Touro e quadratura com Plutão em Aquário. Então, eu sou o Surrail, estamos aqui mais uma vez no canal Decifra-te ou Devora-te para desenvolver aqui as conversas das orientações de acordo com as relações entre os planetas. De cara, eu já peço para você, por favor, para compartilhar esse canal, dar o seu positivo, fazer a sua inscrição e falar para as pessoas também aí sobre esse canal aí, porque a proposta aqui é dar um alô com relação às relações entre os planetas para poder colaborar aí com o dia e com a semana de uma certa maneira em função dessas relações entre os planetas. Para quem conhece o mapa, coloca que os graus onde caem os planetas, no caso aqui, essa lua cheia hoje está caindo a 4 graus de Escorpião. Então, para quem conhece o mapa, coloca a lua lá a 4 graus de Escorpião e busca entender os assuntos da casa e do que vai ser dito aqui para entender como é que vai ser essas observações em relação ao mapa. Tá legal? Isso aí serve para justamente vir de encontro ao nome do canal, Decifra-te ou Devora-te, quer dizer, ou você se decifra ou você se come, ou a pessoa se decifra ou a pessoa se come, não é? Então, vindo de uma lua nova em Áries com eclipse solar e depois de uma lua crescente em Câncer, nós chegamos aqui ao ápice desse movimento, dessa lunação, na lua cheia em Escorpião. Então, quer dizer, lá na nova plantou, na crescente cresce essa plantação e hoje chega ao ápice dessa plantação lá na lua nova, quer dizer, na lua cheia, né? Na lua nova, planta uma ação, uma atividade, porque foi numa lua nova em Áries, ela em si já promove um outro movimento, porque teve um eclipse solar, quer dizer, tinha uma coisa, um assunto sendo mostrado, alguma coisa sendo mostrada, e começa a mostrar de uma outra maneira ou uma outra coisa. Cresce essa história, quer dizer, na lua crescente, em Câncer, quer dizer, na casa de cada um, na relação com a família, com os próprios sentimentos, com a relação com o próprio corpo, com a própria casa, com as raízes, com a ancestralidade, cresce aquilo ali, quer dizer, de repente a pessoa plantou na lua nova algum início, alguma atividade, cresceu na própria pessoa, nela mesma, os sentimentos dela, ou com relação à família, ou com relação à casa, algum sentimento, porque era lua crescente em Câncer, então tem muito a ver com os sentimentos, com as emoções próprias, inclusive, não é? E agora, na lua cheia em Escorpião, aparece tudo isso, e aparece de que forma? Aparece numa energia, olha, lua em Escorpião é a lua das emoções também, é elemento água, dos sentimentos, emoções profundas, sentimentos profundos. Então aqui cresce a possibilidade, a perspectiva de uma, sentimentalmente, emocionalmente, as transformações, as transmutações, as regenerações de uma maneira muito forte, muito intensa, muito profunda, entende? Com relação à pessoa. Lembrando que eu faço o mapa aqui de uma maneira para que sirva para todas as pessoas. Então, onde é que está caindo essa lua cheia no mapa assim, normal, tradicional, né? Está caindo na relação com os valores dos outros, entende? Então, uma lua cheia,
que está mexendo com o sentimento de cada um na relação com o sentimento dos outros, com os valores dos outros, com as emoções dos outros. Tem muito a ver também com o sexo, com a morte, com a sexualidade. E fazendo um eixo com o touro, quer dizer, com os valores da própria pessoa. Então, essa relação dos valores da própria pessoa com os sentimentos e as emoções dos valores dos outros, percebe? Como é uma lua de escorpião, está tendo uma energia de transformação, de transmutação, de regeneração, de morte muito profunda. E faz uma quadratura, quer dizer, um aspecto de desafio com Plutão em Aquário. Aquário, na sua casa normal, está ali na casa das amizades, na casa da sociedade, na casa do social. Então, tudo isso aí vai em contra com um desafio muito grande em relação às amizades, às amigas, aos amigos, à sociedade, ao social. Está tendo aí, a própria oposição já é um desafio. Mas como eu sempre falo aqui, oposição frente a frente. Então, nessa oposição pode ter um diálogo frente a frente. Conforme for esse diálogo, que é um desafio muito forte, pode ter um encontro de impacto, de confronto, de trombar. Mas pode ter também, nessa conversa, um encontro onde as pessoas contam e se entendem, dançam. Percebe? Ali esse desafio encontra também lá com as amizades. E em Aquário. Então, uma mudança precisa ser feita. Muitas vezes é entendido assim que, quando está falando de escorpião, que é a morte, que é o fim, pode ser isso mesmo, o fim de uma história, mas o fim de uma situação nessa história também pode ser entendido. Então, a maneira como as pessoas, o emocional da pessoa, com os valores da outra pessoa, está acontecendo, precisa acontecer uma morte para ter uma transformação, para ter uma transmutação, para ter uma regeneração, regenerar a situação. E aqui está encontrando com o eixo da sociedade, das amizades, das amigas, dos amigos, do coletivo. Precisa de uma mudança, uma transformação que leva a uma mudança. Ó, o regente de Escorpião, que é Plutão, está ali em Aquário. Então, quer dizer, no coletivo, nas amizades, com as amigas, com os amigos, com o social, uma transformação profunda, original, genuína, diferente, uma maneira diferente. É um desafio muito grande, entende? Então, quer dizer, de repente é a morte de como a coisa é a morte de, não necessariamente a morte da amizade, a morte da relação da pessoa com o social, mas da maneira como se relaciona com o social, com essa amizade. E de repente, na própria pessoa, no emocional da pessoa, a morte da maneira que ela sente tal coisa, no sentimento, na emoção, como ela vivencia emocionalmente essa história. Então aí está precisando, ou mostrando a possibilidade disso morrer para acontecer uma transformação, uma transmutação, uma regeneração no emocional da própria pessoa. Entende? A vida não para, ela é o tempo todo em movimento. E nesse movimento todo, toda hora está tendo novos encaixes, novas mudanças, novas interpretações, novas maneiras de ser, novas maneiras de entender. Né? E hoje aqui o entendimento é profundo, é intenso. Mexe com o ego de cada um em relação aos valores, mexe com o emocional profundo de cada um em relação à sua sexualidade, à sua sensualidade, à morte, ao entendimento do que é a morte, entende? Ao profundo emocional de cada pessoa na relação com o social, na relação com as amizades, na relação com as amigas, com os amigos, com o coletivo, como é que entende o coletivo, entende? Porque essa maneira de entender o coletivo é muito interessante. Observa só no coletivo, de repente as pessoas têm o costume de sair aí cuidando da vida dos outros e não cuidam da própria vida, entende? Ou entende que o coletivo tem que dar uma satisfação para a pessoa, ou a pessoa entende que tem que ficar dando uma satisfação para o coletivo.
aí quer que o coletivo cuide da vida dela, ou ela quer cuidar da vida do coletivo e nenhum pediu para o outro, ou fica pedindo. E aí, esse desafio aqui hoje promove um entendimento diferente, profundo, com relação a tudo isso. Uma transformação, uma transmutação, uma regeneração para morrer uma situação e nascer uma outra situação. Ou morrer aquela história para nascer uma outra história. Entende? E aqui é profundo, é intenso, não é devagar não. E aí vale para a semana toda, de acordo com o que a gente vai falando aqui. Beleza? Nos próximos dias aí, com a continuidade das orientações de acordo com as relações entre os planetas. Tá legal? Para quem conhece o mapa, mais uma vez, essa lua cheia, pelo horário de Brasília, começa às 20 horas e 50 minutos, vai cair no grau 4 de Escorpião, tá certo? E aí vai, o Sol é a mesma coisa, no grau 4 de Touro, e Plutão no grau 2 de Aquário. E está fazendo aí um triângulo de desafio muito forte, muito intenso, que mexe com o emocional das pessoas, que mexe com o ego, os valores das pessoas, na relação com as amizades, com o social, com o coletivo, e é muito forte, muito intenso. Entende? Então, observar esse ego e esse emocional, como que eles estão na relação, frente a frente, como é que é a conversa deles e como é que eles encontram aqui com relação às amizades, ao social, às amigas, aos amigos, ao coletivo. Que transformações que precisam acontecer, que transmutações que precisam acontecer, o ego, o que o ego está entendendo com isso tudo, o eu da pessoa, o ser da pessoa, em relação aos valores disso tudo, para que essas transformações aconteçam, certo? Por mais desafiante que sejam, mas vai levar para uma coisa melhor, para uma coisa saudável, entende? Então essas são as informações que eu tenho para passar para o dia de hoje, na lua cheia, a lua em Escorpião, a lua das transformações, das transmutações e das regenerações muito intensas, muito fortes, muito profundas. Eu sou o Sorrail, este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Se você gosta do que eu estou postando aqui, por favor, compartilhe esse canal, faça sua inscrição, dê um positivo aí pra gente, pode fazer os comentários se quiser, a gente responde na medida do possível e vamos dando continuidade aí amanhã com as orientações de acordo com as relações entre os planetas aqui no canal Decifra-te ou Devora-te. Ou a pessoa se decifra ou ela se come. Se decifrar é muito mais interessante. Valeu, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Até.